Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a este canal. Nesta oportunidade nós vamos trabalhar o texto de Mateus, principalmente o texto de Mateus capítulo 28 e versículo 19, que diz exatamente assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu escolhi esse texto para nós trabalharmos a questão do batismo cristão. E nós sabemos que o batismo cristão, ele é administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que a igreja tem ensinado, desde o Novo Testamento, passando pelos pais da igreja até hoje. E eu vou começar, antes de eu entrar na dissertação aqui do texto, eu quero apenas mencionar para vocês que todos os pais da igreja, como Orígenes, nós temos aqui o volume dos Pais Apostólicos, e nós temos aqui, por exemplo, Irineu de Leão. Eu trouxe apenas alguns exemplos. Nós temos ainda Policarpo, Inácio de Antioquia, nós temos Tertuliano, Hipólito de Roma, Santo Agostinho. Faltaria tempo, espaço para eu fazer uma menção de toda a patrística aqui. Mas eu quero lhes dizer que todos esses que eu citei e outros que eu não citei, todos eles advogavam o batismo cristão trinitariano, ou seja, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos no documento a Didaquê, que é um dos documentos mais antigos do cristianismo, que ele serve de ponte entre os escritos apostólicos e os escritos patrísticos. No Didaquê, ele exatamente, eu vou fazer menção aqui direta do Didaquê, como é que ele, e esse escrito Didaquê, ele é datado pelos que estudam, né, as antiguidades, ele é datado entre os anos 70 a 120. E eu quero ler aqui para vocês que diz: Didaquê, vou citar para você o capítulo 7 e versículo 3, que diz, vou ler aqui a instrução completa, capítulo 7, sobre como deve ser efetuado o batismo. Quanto ao batismo, procedam assim: depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder, batizar em água fria. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes a água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos uma clara instrução usando a fórmula, a terminologia trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu comecei logo aqui mostrando a patrística porque, para um estudo deste naipe, é imprescindível a opinião da patrística. E eu trouxe aqui o documento mais antigo da patrística. Ele está entre os escritos dos padres apostólicos. Ora, entre os escritos dos padres apostólicos, nós temos aqui, por exemplo, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé e a Didaquê, e também Papias. Então, a Didaquê está entre os escritos mais antigos da era patrística. E é importante a opinião, o parecer
das primeiras comunidades cristãs. E por que eu estou trazendo logo essas provas históricas? Para combater o movimento unicista. E por movimento unicista eu quero lhe explicar o que é unicismo. É aqueles que creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Eles são antitrinitaristas, eles não creem na doutrina ou não concordam com a doutrina da Trindade. Eles dizem que no Antigo Testamento era o Pai e este mesmo Pai se encarnou, entrou no ventre de Maria, este mesmo Pai nasceu e agora se tornou filho, e este mesmo Pai que se tornou filho subiu ao céu e agora veio em outra forma, na forma de Espírito Santo. Então, isso é o unicismo. O unicismo ele não faz distinção de pessoas em Deus. O unicismo, eles dizem que não há pessoas, há modalidades, há manifestações de uma só pessoa. Enquanto que nós, trinitaristas, dizemos que existem manifestações diversas do mesmo Deus. Manifestações diversas da mesma pessoa, não. Eu não vou me aprofundar tanto no assunto da Trindade, porque este não é o foco aqui. Vou apenas me ater à questão do batismo. O batismo ele deve ser efetuado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou apenas em nome de Jesus. Repito. O que foi que a igreja ensinou? A igreja primitiva. A igreja, o Novo Testamento, ela ensinou se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batizar apenas em nome de Jesus. Os unicistas, aqueles que pregam o batismo só Jesus, só em nome de Jesus, eles vão usar essa passagem bem aqui para nós. Porque eles dizem que Mateus capítulo 28, versículo 19, não é uma fórmula batismal. Então eles dizem que a fórmula batismal é essa aqui que nós vamos ler. Atos 2, 38, que diz o seguinte: Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Se a fórmula batismal, conforme eles dizem, é esta aqui, ok? Batizar em nome de Jesus. Então, se a fórmula batismal é esta aqui, em nome de Jesus, então todas as outras ocorrências do batismo ligadas a Jesus têm que necessariamente seguir esta fórmula, porque fórmula não muda. Você concorda comigo? Fórmula não muda. Eu acho que você concorda comigo, pelo menos nisso. Eu acho que você vai concordar que fórmula não muda. Porque se a fórmula, por exemplo, se a fórmula da Coca-Cola mudar, já muda o gosto do refrigerante. Se a fórmula de qualquer coisa mudar, já traz uma outra versão. Então, aqui já é o meu primeiro argumento contra os unicistas. Eu estou trabalhando o mesmo texto deles, não estou fugindo. Eles dizem o quê? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Ou seja, quando eles vão batizar, eles dizem, eu te batizo em nome de Jesus. Esta é a fórmula, querido. É isso que eles pregam. Então vamos lá ver se nas outras ocorrências da palavra batismo relacionada a Jesus, se a fórmula é exatamente essa. Ok? Vamos para Atos capítulo 8, 12. Mais uma referência ao batismo de Jesus. 8, 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Aqui não diz exatamente se eles foram batizados em nome de Jesus ou apenas
ou em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero aqui dizer para você que caso nós tenhamos uma fórmula aqui, temos que ter, né? Conforme os unicistas, então eu vou deduzir daqui que o batismo foi como? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, bem aqui nós podemos deduzir que eles foram batizados não apenas em nome de Jesus, conforme nós temos em Atos 2,38, mas em nome de Jesus Cristo. Então, foi acrescentado, é um termo, a fórmula em nome de Jesus, a saber, Cristo. Então, eles aqui passaram a ser batizados não apenas em nome de Jesus, mas em nome de Jesus Cristo. Então, cabe aos unicistas, a partir de agora, me dizer como é que eu vou batizar. Eu vou batizar em nome de Jesus ou em nome de Jesus Cristo. Então vamos aqui para o versículo 16 do mesmo capítulo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 2,38, vou relembrar para vocês, diz batizados em nome de Jesus. Bem aqui, no versículo 12 diz, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos aqui já uma outra fórmula. Aí aqui nós vamos para a terceira. Porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Agora, nós vamos batizar em nome de Jesus, ou o batismo correto é em nome de Jesus Cristo, conforme nós temos em Atos 8:12, ou o batismo deve ser efetuado em nome do Senhor Jesus. Repito, o batismo deve ser efetuado em nome de Jesus, conforme nós temos Atos 2,38, ou em nome de Jesus Cristo, conforme nós temos Atos 12, ou conforme Atos 8,16, em nome do Senhor Jesus. Qual dessas três fórmulas, unicista, você vai escolher? E se você tem direito de escolher uma das três, porque você tem que escolher uma das três, você tem que escolher batizar em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus. Você tem que escolher uma das três. Você tem que escolher, porque não vai me dizer que a expressão em nome de Jesus é igual à expressão em nome de Jesus Cristo. E também não vai me dizer que é a mesma expressão em nome do Senhor Jesus. Não é. Não é. É claro que se refere à mesma pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, está em foco a mesma pessoa. Só que o que nós estamos trabalhando aqui chama-se fórmula batismal. E aí você vai ter que escolher. Se decida. Você vai batizar em nome de Jesus? Vai batizar em nome de Jesus Cristo? Ou vai batizar em nome do Senhor Jesus? Vamos aqui mais ocorrências. Capítulo 10, 38. 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não é isso aqui que eu queria. Apenas fala, vamos 19:5. 19:5, sim. Capítulo 19:5. Eu creio que agora dá certo. Eu vou perguntar, eu vou ler aqui do versículo 3 para ficar melhor entendido. 19:3. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos a expressão em nome do Senhor Jesus.
Repito, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então aqui a minha pergunta para os unicistas é: você vai batizar em nome de Jesus, conforme nós temos em Atos 2,38, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus? Escolha aí qual a fórmula você vai executar o batismo. Bom, é óbvio que você vai ter que escolher uma delas. E eu quero ser muito honesto aqui, muito honesto, para não parecer apenas para você eu ser um apologista. Eu li no comentário do Dr. Russell Norman Champlin, e a explicação que ele traz é que possivelmente na igreja primitiva o batismo era administrado vezes com uma fórmula trinitariana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outras vezes apenas em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. Esta é a explicação que o Dr. Russell Norman Champlin, no seu Novo Testamento Interpretado, comentando as passagens que eu já li, ele traz. Não tenho como te dizer verdadeiramente se era isso mesmo que o autor tinha em mente, mas eu tenho uma explicação, julgo eu, que me parece ser bem favorável, tanto quanto a de Champlin. O que eu entendo, obviamente, é que Mateus 28:19, quando diz batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos ali uma fórmula invariável. Aquela fórmula, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa fórmula ela não pode ter variantes, porque nenhuma fórmula é variável. Quando uma fórmula deixa de ter aquela fórmula, então ela não é mais a mesma fórmula, já tem uma outra fórmula. Então eu não posso, de forma nenhuma, entender que aqui, nessas passagens de Atos, capítulo 2:38, 8:12, 16 e 19:5, nós temos fórmulas. Não. O que eu posso entender é que o livro de Atos ele está, na sua narrativa, simplesmente dizendo para nós que os discípulos foram batizados na autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Os discípulos foram batizados no nome de Jesus. Mas eu volto aqui a dizer, apesar de eu estar reconhecendo, de eu estar preferindo essa explicação, que nós temos aqui apenas uma narrativa que mostra a autoridade de Jesus, ou seja, é na autoridade do nome de Jesus que eles eram batizados, mas que não tenhamos aí fórmulas, mas seja apenas apontando que os discípulos eram batizados em nome de Jesus. Todavia, o autor não se preocupou em usar a fórmula trinitariana. No entanto, eu posso admitir a explicação do Dr. Russell Norman Champlin como possível. É possível que realmente na igreja primitiva, na igreja nascente, tivesse mais de uma fórmula. Alguma comunidade batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outras batizavam apenas em nome de Jesus. Por que eu digo isso? Porque os ebionitas, por exemplo, na seita dos ebionitas, que era uma seita tão antiga quanto o cristianismo mesmo, que eles eram cristãos, a bem de verdade, os ebionitas eles guardavam a Torá. Eles eram cristãos, mas seguiam a Torá. Então eu tenho conhecimento que, se não todos, mas entre os ebionitas haviam aqueles que não aceitavam a doutrina da Trindade. E é possível que no movimento ebionita o batismo fosse apenas efetuado em nome de Jesus. É possível, de uma vez que eles eram antitrinitaristas. Outra coisa, nos tempos de Tertuliano, isso aqui é fato, havia um homem chamado Práxias,
que ele era um unicista. Havia também um tal de Noetos, que ele também era um unicista. Todos esses eram líderes cristãos, líderes de movimentos cristãos. E, por exemplo, Tertuliano escreveu contra Práxias, Hipólito contra Noetos, e tanto Práxias como Noetos administravam o batismo em nome de Jesus, ou apenas em nome do Senhor Jesus. Então veja que o cristianismo, a bem da verdade, nós podemos dizer que, ainda que a fórmula trinitariana seja a fórmula dominante no cristianismo, mas é fato que nem todos os segmentos cristãos aderiram a esta fórmula. É fato. É fato. Então havia movimentos dentro da igreja, que era igreja também, que batizavam apenas em nome de Jesus. Mas todos aqueles que batizavam apenas em nome de Jesus, eles eram antitrinitaristas. O que não é o caso aqui dos registros que vemos em Atos dos Apóstolos. Porque ainda que seja verdade que o escritor de Atos, que registrou o batismo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, tenha registrado isso como uma fórmula, o que eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que ele não estava aí usando uma fórmula. Todavia, se ele estava usando fórmula, ele não era antitrinitarista. Isso aqui eu digo para vocês. E, nestes casos aqui, nós temos que decidir, já que nós temos várias expressões em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que também aqui agora decidir com base também nos pais da igreja. E os pais da igreja, todos eles, eram trinitaristas. Batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os pais da igreja, eles estão em melhor autoridade do que qualquer um dos hereges da antiguidade. Você pode ter certeza. Os pais da igreja, eles têm uma autoridade maior do que qualquer unicista que exista hoje. Tertuliano tinha mais autoridade do que Práxias. Hipólito de Roma tinha mais autoridade do que Noetos. E assim por diante. Tertuliano tinha mais autoridade do que os ebionitas. Então nós temos que aqui seguir o que diz a fórmula trinitariana de Mateus, capítulo 28, 19, e também seguir os pais da igreja. Neste caso bem aqui, é imprescindível a autoridade dos pais da igreja. Eu quero ler aqui o texto, Mateus 28, 19, em grego, a parte que diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ler aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto grego diz assim: Baptizontes autus eis to onoma tu patros kai tu huiu kai tu hagiu pneumatos. Vou repetir a expressão grega. Batizando a eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Baptizontes autus eis to onoma tu patros kai tu huiu kai tu hagiu pneumatos. Traduzido, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, queridos, o batismo é administrado em o nome. Ouça bem, o batismo cristão é administrado em o nome. Este nome é o nome inefável, o nome impronunciável, que os judeus não pronunciam. Nós temos o tetragrama, Yud Hei Vav Hei. Mas os judeus, eles não pronunciam Yud Hei Vav Hei. Eles, no lugar do tetragrama, eles chamam Adonai. Ou Hashem. Hashem, em hebraico, significa o nome. Então, o que Jesus está dizendo aqui, vamos hebraizar aqui, ele está dizendo o seguinte: batizem em Hashem, ou seja, em o nome. A palavra o nome em hebraico é Hashem, que no grego é to-onoma, o nome. Então, o batismo cristão, ele está
ele está edificado, ele está solidificado. O batismo cristão, ele é administrado em o nome, em Hashem, em o nome inefável, o nome impronunciável, o nome que não pode ser profanado. E este nome que não pode ser pronunciado, este nome inefável, este nome pertence ao Pai. O mesmo nome, Hashem, pertence ao Filho. O mesmo nome, Hashem, pertence ao Espírito Santo. Então, Hashem, o nome, é pertencente ao Pai. Hashem é pertencente, é inerente, é essência do Filho. Hashem, o nome, é essência do Espírito Santo. E Jesus, ele conhecia toda esta mística. E foi por isso que Jesus falou: vocês vão batizar em o nome. No hebraico, Hashem. No grego, To'onoma. Este nome, ele é o nome do Pai. O mesmo nome é do Filho e o mesmo nome é do Espírito. Então eu aproveito aqui para te explicar que Deus é um. Deus tem apenas um nome. Deus tem apenas um Espírito. Deus tem apenas um Filho. Deus é apenas um. Conforme diz Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. No hebraico nós lemos assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Este é o primeiro e grande mandamento da Torá. Então, o batismo cristão, ele é em o nome. Em o nome. Nome este do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos. Então, nós temos aí a fórmula batismal. E veja, as nossas traduções, elas traduzem geralmente assim: batizem em nome. Só que no grego nós temos aqui, vou repetir aqui para você. Eis To'onoma, ou seja, em o nome, porque antes de nome nós temos o artigo definido no grego to, ou. Batize em o nome. Não é qualquer nome, querido. O batismo, ele não é efetuado em qualquer nome. É bem verdade que Espírito Santo não é um nome, é óbvio. Pai também não é um nome. Este argumento eu aceito. Pai é nome? Não. Pai não é nome, é um título. É uma categoria, eu posso dizer, pai não é nome. Filho também é nome? Não. Espírito Santo também é nome? É óbvio que não é. Mas você tem que entender que o batismo é efetuado na autoridade do nome. Nome este, inefável, impronunciável. Nome este, tão santo, mas tão santo. Mas tão santo que os judeus não pronunciam, mas os judeus dizem Adonai. Eles não pronunciam o tetragrama Yud Rei Vav Rei. Eles, no lugar, eles chamam Adonai. Então, o nome secreto, o nome inefável, este nome, ele pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, você vai batizar, meu amigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em o nome, no grego To'onoma. Veja que tem o artigo to, antes de onoma. To'onoma, o nome. Batizar em o nome, To'onoma. E no hebraico, Hashem, o nome. Espero que você tenha compreendido esta explicação. E a posição neotestamentária, eu posso te assegurar que é o batismo trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim entenderam todos os pais da igreja, assim entendeu a igreja majoritária. Esta é a posição majoritária da igreja até hoje. É claro que vamos dizer, aqueles que não concordam com a Trindade,
eles não vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim apenas em o nome. Mas eu quero dizer que apenas em nome de Jesus, isso não me parece ser uma fórmula, porque se isso é uma fórmula, então eu vou apresentar outra aqui. Aceite também em nome do Senhor Jesus. Porque em nome de Jesus não é a mesma coisa em nome do Senhor Jesus. Assim como também não é a mesma coisa de em nome de Jesus Cristo. Se você diz que em nome de Jesus, unicista, é uma fórmula, pois eu digo, pois aceite também a minha fórmula, em nome de Jesus. Aí você vai, eu já até imagino o que você vai dizer. Você talvez vai fazer assim, ou eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu batizo-te em nome do Senhor Jesus Cristo, para pegar tudo, para pegar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Tu fazes uma salada e não queres aceitar a fórmula que Jesus deu, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, agora e para todos sempre. Amém.